Louvado seja o nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos ao nosso estudo de hoje, que se encontra em 1 Samuel 23, do versículo 1 ao 15. Amém? Aleluia! E avisaram Davi, dizendo: Eis que os filisteus combatem contra Queila e roubam as eiras. Por ter saído de Moabe e retornado a Judá, protegendo o povo dos filisteus, o que Saul não pode fazer mais. Davi cresceu em reputação e poder, desde a lista daqueles que se uniam a ele em Ziclag. Está lá em 1 Crônicas 12, do versículo 1 ao 22. E é evidente que não foi só esse o caso também. Havia um grande entusiasmo em relação a ele durante esta época, por toda parte, não somente em Judá, mas em todo Israel. Davi consultou ao Senhor, dizendo: Irei eu para ferir estes filisteus. E o Senhor respondeu a Davi: Vai e fere os filisteus e livra Queila. É mais do que provável que o meio pelo qual Davi se comunicou com o Senhor foi pelo Urim e pelo Tumim. Como dissemos em outros lugares, o que o Urim e o Tumim eram, ninguém sabe exatamente. Sabe-se que o que quer que fossem, eram guardados em algum tipo de bolso ou compartimento atrás do éfode. Este era uma veste em forma de colete, usado pelo sumo sacerdote. A palavra Urim significa luzes e a palavra Tumim significa feição. Parece que quando eram apresentadas as perguntas, eram lançadas a sorte do éfode e dava um sim ou não como resposta. Mas o que estavam com Davi lhe disseram: Eis que nós aqui em Judá estamos com medo, quanto mais se formos a Queila e contra o exército dos filisteus. Embora Davi já tivesse escutado o Senhor, os homens que estavam com ele ainda não tinham vontade alguma de lutar contra os filisteus. Mas Davi não os repreendeu com orgulho ou desdenho por sua falta de fé, como muitos na atualidade fariam. Ele compreendeu os temores deles, E lhes disse que pediria direção a Deus outra vez. Então Davi voltou a consultar o Senhor, e o Senhor lhe respondeu e disse: Levanta-te, desce a Queila, que eu entregarei os filisteus em tuas mãos. E partiu, pois, Davi com os seus homens para Queila. Ao que parece, ele agora concordaram com Davi. E guerreou contra os filisteus e trouxe os seus gados e feriu com grande estrago. E Davi libertou os moradores de Queila. E aconteceu que, fugindo Abiatar, filho de Aimeleque, para Davi em Queila, desceu com o éfode na mão. E foi dito a Saul que Davi tinha ido a Queila. Então disse Saul: Deus o trouxe para as minhas mãos, porque ele está encerrado, havendo entrado numa cidade com portas e fechaduras. É interessante, Saul tinha chegado a um tão alto grau de demência que ele acreditou que Davi, na realidade, estava ajudando-o a si mesmo
A maioria dos que andam por caminhos da maldade afirma que Deus é o seu sócio, né? E Saul, então, convocou todo o povo à batalha para descer a Keila e cercar Davi com os seus homens. Mas entendendo Davi que Saul intentava o mal contra ele, disse a Abiatar, o sacerdote: traze o éfode. E disse ainda a Davi: o Senhor, Deus de Israel, teu servo tem sabido que Saul trata de vir contra Keila para destruir a cidade por minha causa. Serão entregues os cidadãos de Keila em suas mãos? Saul descerá, como teu servo tem ouvido. Ah, Senhor Deus de Israel, rogo-te que declare a teu servo. O Senhor disse: sim, descerá. Disse então Davi: os moradores de Keila entregarão a mim e aos meus homens nas mãos de Saul? E o Senhor respondeu: aleluia, Deus. Entregarão. Davi os tinha salvado, os moradores de Keila, dos filisteus, e mesmo assim eles os entregariam a Saul. Para dizer a verdade, a igreja moderna, como a Keila antigamente, não pode respeitar Davi. Embora ele o tinha livrado dos inimigos, uma vez mais, Keila escolhe Saul. Que tragédia, né? Aleluia. É dessa forma, né? Davi então se levantou com os seus homens, que eram uns 600, e se foram de Keila, indo-se de uma parte para outra, e veio a nova a Saul de que Davi havia escapado de Keila e deixou de sair contra ele. Saul cessou sua perseguição a Davi. E Davi ficou no deserto, em lugares fortes, e habitou no monte, no deserto de Zífer. E Saul procurava todos os dias, mas Deus não o entregou em suas mãos. O caminho de Davi pareceu perigoso, e aos olhos naturais era mesmo. Entretanto, o caminho de Saul lhe era impossível. Aquele em que Deus pôs a sua unção, os homens, apesar do seu entusiasmo e esforço, não podem vencer. Vendo, pois, Davi que Saul havia saído em busca de sua vida, esteve no bosque, no deserto de Zífer. Aleluia, Deus. Para você ver a perseguição, né? Mas Deus não entregou Davi nas mãos de Saul. Às vezes você é perseguido, você passa por muitos desertos. Você passa por deserto de enfermidade, você passa por deserto de conquista, né? Porque para Deus entregar algo para você, a gente precisa passar um processo, né? E muitas das vezes esse processo é doloroso, mas a gente consegue passar. Com Jesus passamos, tranquilo. Então essa é a mensagem. Busque Deus. Aqui Deus, aqui o autor, ele estava falando que a igreja moderna é como no passado, né? A cidade de Keila, né? Que assim mesmo, Davi, ele livrou aquele povo dos filisteus, mas eles iam entregar Davi a Saul. É dessa forma. Mas vamos crer no poder e na glória de Deus, que Ele está no comando da minha vida, da tua vida. Eu, pela madrugada, eu oro, eu apresento, eu começo a fazer uma reflexão de tudo que tenho passado, de tudo que tenho vivido, né? E converso com Deus. Eu não sei orar, não aprendi a orar, eu aprendi a conversar com o Senhor. Porque quando você conversa com Deus, você está falando ali o que você está sentindo, né? Você não está colocando as palavras bonitas.
enfeitando, você está falando a real situação do que você está passando. E Deus te ouve, porque a tua oração, você conversar com Deus, chega no trono da graça dele. Continue avançando, continue fazendo a vontade de Deus, mesmo que todos sejam contra, que você não tenha ninguém do teu lado, mas confia no Senhor, avança. Tá devagar, mas continue avançando. Olhe só para Jesus, amém? Que Deus abençoe a tua vida, teu ministério, tudo que tocar as tuas mãos, em nome de Jesus. Amém. Fica com Deus, até a próxima.